tem alguns vídeos aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o nosso canal de cortes, ó, da Voz Trabalhadora. Ó. Cortes da Voz Trabalhadora. Está crescendo. Estamos chegando nos 1.000 inscritos, tá, pessoal? E tá aqui, ó. Tem muita coisa publicada. Ontem, na coletiva do Lula, eu quero destacar aqui alguns cortes que a gente publicou da coletiva do Lula. Quero trazer aqui para vocês também. Mas quero trazer, para iniciar, pessoal, este vídeo aqui, ó. O frio não mata. Quem mata é o descaso da Prefeitura de Porto Alegre. Não sei se vocês viram, pessoal, que 2 pessoas morreram aqui em Porto Alegre por causa do frio. O Jornal das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, com Bruno Lima Rocha, Alan Camargo e outros camaradas lá do O Coletivo, destacaram essa notícia aqui e eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu desde logo dar um abraço aqui para o Denis Dias, está chegando conosco aqui, Denis Dias de Maringá, grande camarada, Regina Alves de Gravataí, já conheço essa turma aqui, ó, e a Letícia Fontoura lá de Esteio, nossa vice-presidenta da Associação Cultural José Martí, dando uma boa tarde aqui, tarde fria, aqui que tá, até que tá bom, tá, Letícia, aqui em casa, tá quentinho, tem um solzito gostoso, tô até com algumas bergamotas aqui, ó, tô na bergamota e chimarrão hoje, ó, Letícia. Quem não, né? Aqui no sul. Então, durante o programa, vocês vão ver eu botando aí algumas bergamotas. Os cariocas chamam de mexerica, né? Então, tô aqui com uma mexerica, uma bergamota. Tem gente que diz vergamota, né? Eu digo bergamota. Então, o pessoal vai chegando aí, deixando comentários, tá, pessoal? Quem puder, compartilhe o link aí nos seus grupos também. Curte, né? Curte, comenta, compartilha. Pinga, como diz a Regina Alves, CCCP, né? CCCP, curte, comenta, compartilha e pinga. A Letícia Fontoura, ó, coisa boa, bergamota para lagartear no sol. Só saí do sol agora, eu estava ali do lado no solzinho agora há pouco, agora dei uma saída do sol. Mas vamos aqui então, pessoal, vamos trazer essa repercussão aqui dessas 2 mortes em Porto Alegre e em seguida a gente faz um comentário aqui. Não mata. Quem mata é a crueldade da Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos um vídeo do perfil do padre Júlio Lancelotti. Vamos ao vídeo? Não foi o frio que matou, foi a política cruel, perversa e criminosa da Prefeitura de Porto Alegre. Eu recebi com muita tristeza agora a notícia de que 2 homens em situação de rua morreram congelados depois que seus colchões, cobertores e pertences foram arrancados numa vistoria feita com a presença do prefeito da cidade. Sim, ele viu, participou e deixou acontecer. Isso me atravessa de um jeito muito profundo, porque durante anos eu atuei nas ruas como educadora social e eu ainda luto diariamente por dignidade, respeito, humanidade para o povo da rua. Ver essas vidas sendo tratadas como descartáveis é insuportável. E essas mortes não são um caso isolado. Essa é a mesma gestão que foi negligente na Pousada Garoa, no incêndio da Pousada Garoa. É a mesma prefeitura que segue expulsando, criminalizando e deixando esse povo morrer. Até quando? Mas quantas mortes precisam acontecer? Essa não é só uma tragédia anunciada, porque ela tem responsáveis. A Prefeitura de Porto Alegre, que saiba, está na conta de vocês. Direito à vida, direito à moradia, direito à dignidade é um direito da população e importa, sim. Pois é, Daniel. Bruno, deixa eu entender o que está acontecendo em Porto Alegre, mais ou menos o que está acontecendo aqui em Florianópolis, simplesmente tira colchão, tira isso aí para o pessoal sair, para esconder uma realidade que é a realidade desse povo, a população de situação de rua, e aí o resultado dá nisso, né, Bruno? Tem um termo que se usa, um termo meio polido, né, bonito, asepsia social. É mais ou menos assim, Daniel. Na época da apartheid da África do Sul, se tinha nos espaços públicos, não tinha mensagem do regime não, porque era um regime de separação. Tinha mensagem de limpeza. Mantenha o espaço limpo, saudável e ordeiro. O que significa? Ou os governos municipais tomam vergonha na cara, se dedicam a cuidar da população de rua e diminuir a população de rua, e um dos fatores diretos é conter a especulação imobiliária, algo que não ocorre nem em Porto Alegre, muito menos em Florianópolis e nem em São Paulo,
não sabe disso. Ou então cria uma rede de assistência que vai dar conta de uma população que só faz crescer. Então, as prefeituras não fazem nenhuma coisa nem outra. Elas atendem a especulação imobiliária, por exemplo, Porto Alegre tem um apelido, que é a Melnick Stone. É uma empresa construtora de alto padrão que tomou conta da cidade. Foi feito um estudo pelo Departamento de Antropologia Social da Federal do Rio Grande do Sul, da URG, para a eleição municipal do ano passado. E, Daniel, praticamente um oligopólio de 6 empreiteiras bancaram a reeleição do chinelo do Bozo, né? Do Sebastião Melo. Mesmo com o filho dele dando banda de Ferrari. E não era em Balneário Camboriú, era em plena Porto Alegre. Vamos ver. Com fraude na educação e tudo. Fraude na educação. Aí eu faço a pergunta, até para a gente poder ir para o intervalo. A gente vai normalizar isso? Eu estou no sul do país há muito tempo, tá? Mas eu cresci ouvindo falar do Mata Mendigo, como dizia no Rio de Janeiro, de Carlos Lacerda, que jogava a população de rua no Rio Guandu, que faz a divisa da cidade, o antigo estado da Guanabara, né, com o antigo estado do Rio, ou o limite metropolitano do Rio, capital. A gente vai normalizar isso daí? Então, quem é que está errado? Está errado o Padre Júlio Lancelotti, não a prefeitura que tira cobertor e abrigo e as pessoas morrem de hipotermia. Cara, hipotermia numa capital que não faz, que não neva. Tô falando do quê? Tô falando de assassinato. Ai. Vamos pro intervalo, depois a gente volta. Tá aí, pessoal. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras abordando a questão. O Thiago Suman tinha, até o Thiago Suman não está aqui, tá, pessoal? Estou substituindo o Suman aqui no horário dele, do Giro de Notícias. O Suman está gripado, numa gripe fortíssima, aí ontem não pôde estar presente, até ficamos sem o Giro ontem, eu não tinha condições de substituí-lo, então desejamos aí melhoras ao nosso grande camarada Thiago Suman, né, que com certeza estará melhor aí nos próximos dias e voltará a ocupar o seu espaço na bancada aqui. Hoje o Thiago Suman tinha um encontro marcado aqui com o vereador Pedro Ruas, grande vereador Pedro Ruas, que está ativo aí nessa questão, né, pessoal, dos 2 moradores de rua que faleceram aqui em Porto Alegre por conta do frio. E isso que aqui, pessoal, a temperatura chegou a 8 graus, tá? Ela tende a baixar ainda mais na continuidade do inverno. 8 graus aqui no Rio Grande do Sul, até que não é uma condição tão drástica em relação ao frio. Claro que é um frio muito grande, tanto que 2 pessoas morreram, né? E assim que eu vi essa notícia, pessoal, de 2 pessoas morrerem aqui em Porto Alegre, claro que a primeira coisa que me veio à cabeça foi a prefeitura do senhor Sebastião Melo, mas eu ainda não tinha conhecimento desta notícia de que ele teria feito uma vistoria em locais onde vivem pessoas em situação de rua e muito menos que tivesse removido os pertences das pessoas. E aqui a gente tem aqui, ó, uma matéria da Sul 21, né, trazendo o caso. O repórter Lucas Azevedo faz essa matéria. Temos uma foto aqui, né, o direito à moradia e a cidade ao lado de onde as pessoas vivem em situação de rua, né, ou seja, sem moradia. E aqui tem uma matéria com um texto e um dos homens foi encontrado na Rua Voluntários da Pátria com a Rua Paraíba. As 2 pessoas estavam a cerca de 3,5 km de distância uma da outra, ou seja, é uma distância, né? Não estavam as 2 no mesmo local, né? O corpo de Mano estava encharcado, assim como seu colchão, e a causa da sua morte foi hipotermia. Mano, que é um das vítimas, né? André e Mano, né? São os 2 que... Além das 2, outra pessoa foi encontrada em situação de rua morta no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves. Vejam só, esse Bento Gonçalves, vocês se lembram, pessoal? É a cidade de um prefeito bolsonarista, aquele que fez um vídeo de uma ligação com o Paulo Pimenta durante as enchentes, dizendo que
o governo Lula não fazia nada, né? E o Paulo Pimenta deu uma lição nele, num vídeo histórico, né? Que a gente tem aí, arquivado. Bento Gonçalves, prefeito bolsonarista, né? 2 prefeitos bolsonaristas, portanto, aí, com 3 mortes por frio no estado do Rio Grande do Sul. E tá aqui, ó, a foto do Sebastião Melo fazendo vistoria e segundo a reportagem aqui, ó, prefeito Sebastião Melo participou da vistoria que removeu pertences de pessoas em situação de rua no viaduto Conceição na terça-feira, dia 27, portanto, na semana passada, né? A Pastoral dos Moradores de Rua lamentou as mortes e diz que discorda totalmente das ações de remoção e retirada de colchões, cobertores e outros bens. Ainda afirma que a medida é perversa, pois deixa a população em situação de rua sem proteção no pior período do ano, quando o frio é mais intenso. E tem entre aspas aqui o que diz a nota. Nós entendemos que é importante a criação de vagas de acolhimento, casa de passagem e outros acolhimentos emergenciais, como está sendo feito com o ginásio do DEMAB. Mas ressaltamos que é ainda insuficiente, pois quem vive numa região, quem ali recicla, cuida carros, tem suas fontes de renda. Não vai atravessar a cidade para ter um lugar para dormir. Os registros do CadÚnico de março de 2025 apontam que Porto Alegre tem 5.546 pessoas em situação de rua. É um número altíssimo, né, pessoal? É um número altíssimo. Tá aqui, ó a foto dos garis ali, né? Removendo os pertences dos moradores de rua, né? Colchões são retirados do viaduto da Conceição. Então é isso, né, pessoal? É uma situação terrível. Achei que era importante trazer aqui para repercutir com vocês. Vamos ver quem está chegando aqui no chat, ó, o 5º artigo, o Daniel Marques Santista chegando aqui, ó. Obrigado pela presença. O 5º artigo, dando um boa tarde, que está na audiência. Queremos bergamota também, e deixa um pingo aqui, 2 pilinha de pingo, pingando para não secar e vencer o algoritmo. O Daniel Marques, isso é um crime do Estado fascista. Perfeito, perfeito, né? Portinho, o Suman está bem, Daniel Marques. O Suman está numa gripe ferrenha e violentíssima, tá, pessoal? Até por isso que ele não está aqui. Regina Alves, coisa boa, lagartear no sol, comendo bergamota e tomando um bom chimarrão.